dia 53 de nossa viagem pela Colômbia em 2021, estávamos na região andina do país, quando começamos uma travessia de 3 dias e 48 quilômetros pelo Parque Nacional Natural Los Nevados. Tudo começa na cidade de Manizales, de onde saímos de carro às 4h30 da manhã. Chegamos às 5h30 da manhã num restaurante, mas o nosso café da manhã ainda não está pronto. E agora o dia já amanheceu. Após desperdiçarmos 1 hora para o café da manhã, seguimos enfim em direção ao Parque Nacional. Iniciamos a travessia em Potosí, onde há um controle de entrada do Parque Los Nevados, e o acompanhamento de um guia foi obrigatório. Estamos saindo no departamento de Caldas e entrando no outro departamento, que se não me engano é Risaraldas. Este é o Paramillo de Santa Rosa. Paramillo é um vulcão que um dia teve glaciar e agora não tem mais. Ali atrás está o Nevado de Ruiz e ele está em atividade. Então a nuvem mais escurinha que está saindo de lá é a atividade do vulcão. No começo da travessia também tivemos a oportunidade de ver o Nevado de Santa Isabel e o Paramillo del Quindío, para onde iríamos no dia seguinte. Então essa água aqui vai para até a Laguna del Otún. Ah, que está aqui! Olha que surpresa! Ao entrarmos no bosque del Éden, nos deparamos com os frailejones, uma vegetação típica dos páramos andinos, presente somente na Colômbia, Peru, Venezuela e Equador, e em altitudes superiores a 3.000 metros. Parece que é bem raro ver o Tolima desse jeito. A estimativa é que o glaciar do Nevado del Tolima seja extinto em até 50 anos. Esta é a Laguna del Mosquito. Paramos para o almoço no lado da Laguna El Mosquito. No meio de muita lama, passamos pelo bosque de Siete Cueros. Vamos fazer uma parada nesta finca para tomar um café. Tomamos rapidamente um café
e seguimos por mais 3,5 km até nossa hospedagem da primeira noite. Vamos subir essa montanha aí na frente. Estamos subindo. A única subida do dia. E aí nós chegaremos na Finca Berlim. Chegamos enfim na Finca Berlim. A gente acordou 4 horas da manhã, então eu tô com sono e a minha energia já acabou. Depois de uma noite bem fria, seguimos para o nosso segundo dia de travessia. Ai, que lindo! Em um terreno úmido e enlameado, fomos margeando um rio até iniciarmos a subida até o Paramilho del Quindío. Finca Berlim está lá embaixo, não dá nem mais para vê-la. A presença dos frailejones indicava que estávamos caminhando por um páramo colombiano. Agora estamos mudando de departamento. Estamos entrando no departamento de Quindío. Nós iremos fazer cume naquela montanha agora. Mais da metade dos páramos do planeta estão na Colômbia e cerca de 70% da água que nasce nos páramos é destinada ao consumo humano. Ao chegarmos nos Humedales del Quindío, iniciamos uma boa subida até os 4.680 metros de altitude. A subida final até a crista do Paramilho del Quindío é bem inclinada e um terreno pedregoso com pequenas pedras soltas e escorregadias. E por isso eu acabei não gravando este momento. Estamos no cume
do Paramilho del Quindio. Depois de uma parada para o lanche, retornamos 5 quilômetros pelo mesmo caminho que viemos, passando pelos humedales e pelo Páramo del Quindio, e então desviamos para o Canhão del Quindio. Estamos descendo Canhão del Quindio. Estamos caminhando pelo subpáramo. O páramo ficou lá em cima e conforme a gente desce, vai mudando a vegetação. Finca Buenos Aires, mas a gente vai ficar na Finca Argentina. Chegamos na Finca Argentina. Ai, tô bem cansada. Nosso último e terceiro dia foi um dia de descida até o Vale de Cocora, que está a 2.400 metros de altitude. Ali atrás está a Finca Argentina, onde dormimos ontem. Depois de cruzarmos algumas vezes as águas do rio Quindio, em uma trilha com muita lama, chegamos no famoso Vale de Cocora, um cartão postal da Colômbia. No Vale de Cocora está a árvore nacional da Colômbia, a palmeira de cera Quindio.
almoçamos em um restaurante e seguimos para a pequena cidade de Salento, onde nos despedimos de nosso guia e continuamos nossa viagem pela Colômbia.